O Entre Linhas hoje tem um novo tema. Hoje vamos falar sobre espiritismo. As principais dúvidas, as principais questões que a população faz. Quem não conhece vai conhecer um pouco mais a partir de agora aqui no nosso programa. Boa noite, estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui na TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede e também nas nossas redes sociais, no Facebook, na página da TV Univates, também no YouTube você pode encontrar o programa na página, no canal da TV e também nós temos aí disponível o site univates.br/TV, onde você também pode assistir os programas da TV Univates e não é diferente com Entre Linhas. Estamos falando sobre espiritismo, como eu já falei na abertura, estamos recebendo o Flávio Schur, ele que é da Associação Espírita Ramatiz, sede aqui em Lajeado, é médium também. Nós vamos falar também sobre essa atuação, como que são os trabalhos de um médium, e também estamos aqui com a Rosângela Soares, ela que é coordenadora da área doutrinária da Sociedade Espírita Leon Denis. Nós vamos falar sobre este tema com essas duas pessoas entendedoras do assunto, que fizeram a gentileza de estarem aqui presentes. Boa noite, obrigado por virem, por aceitarem o nosso convite. E eu vou fazer uma pergunta muito ampla, mas daqui a pouco a gente consegue resumir um pouco a base disso. Para quem não conhece o que é espiritismo, tem muita gente que acha que é religião, tem muita gente que acha que é uma doutrina, tem gente que acha que é do bem, que é do mal, enfim, tem muita dúvida, tem muito mito. O que dá para responder para essas pessoas? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queres começar? Pode ser. Por favor, Rosângela. Para nós, doutrina espírita, sim, o espiritismo é um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Ciência e filosofia seriam as bases assim ligadas a nós, a nossa cultura humana. E desses dois pontos, um triângulo, né? Emmanuel faz esse triângulo do tríplice aspecto. Emmanuel é aquela entidade coordenadora da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, no livro O Consolador, ele faz ciência e filosofia, as bases do triângulo, que convergem para o aspecto religioso. Então, dessas vivências do humano, dos seus questionamentos, a base fecha com o aspecto moral, que é a vivência do homem na Terra, na busca da sua evolução, na busca de desenvolver a espiritualidade. Muito bem. Eu vejo muitas pessoas falarem de espiritismo, que simpatizam com isso, que gostariam de conhecer e que são de diversas religiões, religiões cristãs, religiões diversas. Como é que é essa relação também de vocês com religiões, com as diversas religiões? Existe regra para isso? Podem pessoas que já têm uma religião, por exemplo, definida, fazerem parte, irem até um local, um centro espírita? Como é que é essa convivência? E também, se quiser falar um pouco dessa base do espiritismo, como a Rosângela falou, Flávio. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que, só complementando um pouquinho na minha maneira, assim, eu gosto de colocar sempre esse tríplice aspecto, porque envolve muita coisa, né? Ciência, filosofia e religião. Então, é religião, é ciência, é filosofia. Então, juntando, né? Eu gosto de completar assim, é uma religião com base científica e filosófica. Porque isso dá muita força, tu vê, tudo que se vê na ciência, a gente vê dentro do espiritismo. A gente acompanha as descobertas, acompanha o que tem de mais moderno, né? Que só até hoje veio comprovar as ideias que estão nas obras básicas, né, da doutrina, editadas lá por Allan Kardec, em 1857, já fazem um século e meio mais, 162 anos. Né? Então, veja bem, isso dá muita força, e muita gente que tem o preconceito com coisas que não conhecem, né, já criam aquela ideia de espiritismo é magia, é macumbaria, é coisa, quando na verdade é uma coisa de alto nível até. A pessoa, às vezes muito simples, ela tem dificuldade em acompanhar a doutrina, né, porque tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir atrás, né. Então isso é... E a relação com as demais religiões,
é muito tranquila, sabe? Porque a gente abre as portas, não se pergunta de onde a pessoa vem, quem tu é, o que tu quer. As portas ficam abertas, entra quem quer e assiste o trabalho, né, como querem, né, recebe paz, recebe todo o atendimento que a gente faz gratuitamente, né, que isso é muito importante falar, esse aspecto, né. É das poucas, eu não sei se é a única, dá para dizer que é gratuita, tudo gratuito. O que eu me lembro, assim, é a religião que não se fala em dinheiro. É o dai de graça, o que de graça recebeste. Essa é a procura, né? E quando a gente fala nessa questão, ele levantou a força do tríplice aspecto, eu gosto de fazer analogias para que haja um bom entendimento. Então, nas escolas, por exemplo, nós tínhamos gavetinhas. Entra o professor de matemática, dá a sua aula. Sai o professor de matemática, entra o de português, depois sai e entra o de inglês. Então, nem na escola hoje em dia isto já está sendo vivenciado. Já se procura um aspecto mais global, a competência maior do ser humano global. E em doutrina é isso. Não tem como, onde termina a filosofia, começa a ciência e vai a religião. Porque a realidade é assim. A realidade é plural. Ela não tem gavetas. Quando você está num processo de religiosidade, você está vivendo as sintonias por ondas que fazem parte da ciência, fazem parte da física. O passe, a imposição das mãos, como que vai ser essa questão do passe, o resultado do passe? Por que isso acontece? É só por uma questão de fé? Ou envolve um conhecimento científico também ali de repassar energias? Né? E a filosofia? O que disso tudo vai dar um comportamento para a pessoa que vive isto? Como que ela vai responder aos seus questionamentos básicos? Quem ela é, de onde veio, para onde vai? Entende? Então tudo está tão mesclado que é só em nível de... A gente separa só a nível didático, né? Só para que se entenda melhor. Muito né, bem. Flávio? É interessante porque sempre foi dado ciência e religião e talvez filosofia como coisas contraditórias, coisas que convergiam e que não se poderia muitas vezes acreditar nos dois. E vocês provam o contrário. É mais ou menos isso. Provam não, mas justamente vocês conseguem ver uma maneira de que essas coisas elas estão totalmente integradas. O diálogo constante entre os três elementos. Mas, não Júlio, tem como. Não é nós que estamos provando, isso é bem interessante. Claro, não. Por exemplo, a existência de Deus, esse lado da espiritualidade, que é a grande questão, né? Porque a grande briga ainda é materialismo contra espiritualidade, né? O materialismo ainda é o maior grupo. É o material que acredita no que tu vê, que tu pode pegar, que é o material, na vida que tu pode sentir, nas coisas, né? É o velho esquema da observação científica passada. Tem que ser pesado, medido, avaliado para dizer que aquilo existe, aquilo... Mas com as novas descobertas da ciência, olha que interessante, o que tem de mais moderno hoje na ciência é física quântica. Tudo é quântico, né? Mecânica quântica, física quântica. É o que tem de mais moderno. Vem lá cumprindo, seguindo as teorias de Albert Einstein lá atrás, da teoria da relatividade, isso foi se somando, chega na física quântica. Então é o que é a coisa atual. Essa física moderna que está provando a existência de Deus. Porque se foi chegando num ponto que não tem outra saída, os cientistas, os pesquisadores, eles vão até um ponto e é como se batesse num muro, né? E aí eles estão chegando à conclusão, tem que ter alguém maior por trás, né? É o que está sendo provado, a ciência está provando. Então eu brinco, não é mais as religiões que estão preocupadas em provar a existência de Deus. A própria ciência está fazendo isso. Porque ela está descobrindo que a matéria está perdendo, né? O que é a matéria se não energia condensada? Então, todos esses conhecimentos científicos estão derrubando o total do que se chama matéria. Matéria, energia condensada. Então, o materialismo vai desaparecer, se pudéssemos assim dizer,
por ausência de matéria. Né? Por falta Perfeito. de matéria. É como se a ciência trabalhasse em uma dimensão possível, alcançável para nós, mas existem outras dimensões, ou uma outra dimensão em que a ciência já não trabalha mais, já não chega mais. E ela está a chegar, essas novas conquistas, porque o que a ciência vai fazer, e maravilhosamente, ela tem essa, graças a Deus, ela tem essa competência, ela tem essa missão, ela vai chegar à questão do espírito, que falta isto para ela. A hora que ela chegar a essa dimensão, em que tira a força do só material, só do medido, pesado, só quando ela sair desta questão, ela chegando às energias maiores, à espiritualidade, então ela terá cumprido maior a sua missão. Perfeito. Pois não, Fábio. Outra coisa que está no momento, né, de estudo é justamente o estudo das dimensões. Porque nós estamos muito acostumados com as 3 dimensões, que é aquela, né, frente, fundos e altura, né? Tu faz aquela medição em 3 dimensões, metro quadrado, metro cúbico. E a teoria das cordas, por exemplo, isso não é tão novo, já tem vários anos. Ela fala em 11 dimensões. É como se nós estivéssemos aqui, depois tem mais uma, até chegar a 11 dimensões. E a base do estudo do espiritismo, para quem quer entender, a base mesmo começa ali, ó. O materialista acha que nós somos só o corpo físico, né? Quando na verdade, no mínimo, são 2 partes, o físico e o espiritual. Né? Já são 2. A gente já sabe que isso já está se separando esses níveis, é muito mais. Mas ficando só nos dois níveis, físico e espiritual. Quando tu vai no consultar, tu vai no médico, tu vai fazer um exame, tu tem um problema, se o médico é extremamente materialista, ele vai olhar só o teu corpo. E a doença muitas vezes pode estar fora. Aí começou a se questionar, por exemplo, antes se falava que tudo estava no cérebro humano. Está tudo no cérebro. Depois alguém começou a evoluir, crescer, estudar, disse, não, mas tem uma coisa, é mente. E a mente não é a mesma coisa que cérebro. Hoje está se provando isso, né? Mente não é igual a cérebro, porque a mente extrapola o corpo, ela vai além do corpo, ela se manifesta fora do corpo. É os pensamentos, a imaginação, o sentimento, tudo isso não fica restrito dentro do corpo, entendeu? Então, isso foi abrindo o caminho para as dimensões, para a gente avaliar isso aí, né? É a ciência chegando lá. E tanto é que podem ver que nas universidades, hoje em dia, a maior parte dos cursos, talvez no Brasil nem tanto. Engraçado que é um país extremamente religioso, né? Mas no Brasil não tanto, mas lá fora, mais ainda, nas universidades, ciência e espiritualidade é uma constante nos cursos universitários. Estados Unidos é forte. Os grandes pesquisadores. Eles são fortes nessa área de ciência e espiritualidade. Muito bem. Né? Importante saber dessas informações interessantes. Eu acho que tivemos uma boa introdução, uma boa base. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do Entre Linhas. O assunto é muito bacana, muito interessante e vai nos tirar muitas dúvidas em relação ao espiritismo de uma forma geral. Mas antes nós vamos ao intervalo, o primeiro intervalo de hoje. Voltamos em instantes. Estamos retornando com Entre Linhas aqui pela TV Univates. O assunto de hoje é espiritismo. Estamos recebendo o médium Flávio Chu e também a Rosângela Soares. Os dois vão falar sobre esse tema aqui no nosso programa Entre Linhas. Você nos assiste aqui no canal 15 da NET da Brasrede. Olha, a gente falava no primeiro bloco, né, de uma forma geral, o que é espiritismo, o tripé, né, as 3 bases aí, né, essa base do espiritismo, filosofia, ciência e religião. E agora eu gostaria de falar, porque muitas pessoas também perguntam, né, sobre o trabalho do médium, né? A gente ouve falar do médium espírita, talvez o Flávio possa falar um pouco sobre isso também, porque as pessoas muitas vezes ouvem falar, alguns médiums muito conhecidos, muito famosos, né, e gostariam, isso gera curiosidade de como é esse trabalho. Existem muitos médiums, existem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho e, na verdade,
qual a função de vocês, até que ponto isso tudo chega, o que as pessoas podem procurar quando procuram um médium para, muitas vezes, curas ou procurar respostas com ele. O que dá para falar sobre esse tipo de trabalho? Júlio, só voltando ao bloco anterior um pouquinho, nós terminamos falando das duas dimensões, né? A física e a espiritual. Então, o que é ser médium, basicamente? Ser médium é tu conseguir agir na outra dimensão, tu conseguir alcançar, e a gente sabe, essa é a base do trabalho de Kardec. Kardec viu que tinha gente do outro lado, vamos dizer assim, né? Porque ele começou a receber mensagens e coisa e tal. Então, tem gente inteligente do outro lado. Isso favoreceu todo o crescimento da doutrina espírita, né? Mas assim, ó, a coisa é mais simples do que se prega. Quando a gente não conhece, aquilo fica muito misterioso, mas na prática é bem simplesinho. Praticamente, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, né? Afinal, quem é médium? Aí os Espíritos respondem para Kardec, todos somos médiuns. Uns mais, outros menos. Então, na verdade, o que acontece é essas pessoas que se destacam, né? Mas cada um tem, isso é do ser humano, a mediunidade está no corpo, está no corpo. É orgânica. É orgânico, né? Tem a glândula pineal aqui bem no meio da cabeça, que é uma antena, isso aí está sendo estudado, tem trabalhos fantásticos sobre isso, né? Publicações internacionais em cima disso, tá? Exato, Em revistas de ciência, com a importância da glândula pineal na experiência da mediunidade. Nessa glândula pineal tem uns grânulos chamados de apatitas, e os médiums eles encontraram que médium ostensível, que é isso que ele fala, aquela mediunidade que mais aparece, né? Já que todos temos um pouco. E então, nesses médiums ostensivos, na glândula pineal há uma quantidade maior desses grânulos de apatita. Então, é a comprovação, é o caminho da comprovação dessa relação corpo físico, mediunidade orgânica, fazendo com que o espírito que ali habite tenha esse instrumento para poder, o instrumento físico inclusive, para poder comunicar-se com essa dimensão espiritual. Que lá é como aqui, uma sociedade como essa. Tem gente de todos os níveis, gente boa, gente interessada no bem e gente interessada nas questões negativas e tudo. É igual, porque quem é que mora lá? Quem foi daqui? É uma sociedade igual, uma mudança de plano. Né? E médium, Kardec trouxe essa palavra exatamente porque significa meio. Um meio de comunicação entre duas realidades, aqui e acolá. Muito bem, importante. O importante nessa coisa de ser médium e usar a mediunidade, no fundo, é só uma coisa. O objetivo é um só. É fazer o bem para o próximo, como toda a vida, o sentido da vida. Por que nós estamos aqui no planeta? Né? Para sermos bons e fazer o bem. Não tem mistério, não tem fórmula mágica. Tu tem que... É a busca da perfeição, como diz Jesus, né? Seja perfeito que nem o nosso Pai é. Então, esse é o objetivo da vida. E a mediunidade facilita, então, essa coisa... Quando tu cria, por exemplo, sociedades que nem as nossas, né, essas casas espíritas, e a gente atende as pessoas vêm apavoradas, vêm com problemas, né? Então a gente consegue, usando a mediunidade, facilita o atendimento, porque tu recebe informação do outro lado. É como se fosse um canal, como o canal Univates aqui, nós temos o nosso canal lá, né? Cada médium tem o seu que ele consegue visualizar do outro lado. Provavelmente, né, o cara acessa o mentor dele ou alguma equipe de trabalho que passa informações para a gente a respeito daquela pessoa que está sendo atendida, né? Então, isso facilita. Assim a gente faz o bem para a pessoa e a pessoa é atendida, ela sai bem, sai melhor. Muito bem. Médium, todos nós somos, segundo Isso. Allan Kardec, uns mais, outros menos. Me parece que é algo como uma sensibilidade que alguns têm mais e outros têm menos. A uma base coisa... Pois não. é a intuição. É a intuição. Começa pela intuição, Pela que intuição. todos têm, né? Pois é, a intuição é uma coisa Isso. interessante, né? Por que nós temos intuição, né? Isso. Algo me diz, quando a gente pensa isso.
É uma coisa que nós desenvolvemos ao longo da vida para termos mais, ou a pessoa já nasce com mais ou com menos? Eu acredito que faz parte da evolução do ser humano. Se tu pegar lá atrás, né, há 4 bilhões e pouco, o que tinha no planeta Terra? Não tinha nada, só tinha vulcão e coisa. De onde saiu as coisas? Tudo veio gradativamente, sabe? Foi se formando as plantas, os animais, etc, etc. Então, a glândula pineal tem estudos que ela vai aparecer lá em peixes antigos, lá, né? Então, ali a gente vê que já vai sendo elaborado. É a teoria do Darwin, Charles Darwin, né? Evolução das espécies. Que o espiritismo aceita, aprova essa teoria, só que a gente acrescenta que além dessa disputa, desse melhoramento que existe nas espécies, tem o Criador por trás, que no começo alguém criou, né? Então a gente acredita em Deus, acredita no momento de criação e depois existe esse processo evolutivo. E isso a gente, tu olha para o lado, tu olha os animais, os nossos cachorrinhos, como era 100 anos atrás. Os animalzinhos de estimação eram feras quase, né? Hoje estão dentro de casa, as plantas, olha a nossa alimentação como evoluiu, né? O trigo, a soja, tudo como, né? Lógico que houve aperfeiçoamento genético, mas isso faz parte da evolução. Então, a mediunidade também evolui. E tem uma coisa que Kardec afirma nas obras básicas, né? Tudo que tu adquire numa vida, tu não perde. Fica acumulado num desses departamentos da mente. Então, por que hoje tu vai encontrar grandes médiums, né, que se destacam? Certamente porque na vida passada ele já trabalhou com aquilo. E algo assim, bem interessante, dando continuidade ao que ele coloca, é que mediunidade não está ligada com o aspecto moral, ok? Ela é uma faculdade a ser trabalhada, a ser educada, a ser desenvolvida. Mas ela será melhor trabalhada se você, concomitante, fazer o seu processo evolutivo moral. Tanto é a questão de João de Deus, que tenho certeza que vai ser uma das suas perguntas. Vai ser mais adiante. Mais adiante, que vai ser um exemplo disto. Porque médium mesmo, qualquer pessoa, ele não tem assim, o fato dele ser médium não diz que ele é uma pessoa de alta moral, especial. Uma pessoa especial, ele é uma pessoa comum. É como se todos nós temos, ele é uma pessoa comum. Pois é, já que estamos falando de médiuns, vamos adiantar esse assunto do João de Deus ainda nesse bloco, porque apenas para a gente pincelar sobre isso, é algo que chocou o país, evidentemente. Muitas pessoas da região aqui viajam até Goiás, lá na cidade onde ele ficava, para serem atendidos por ele e tudo mais, procuram pessoas interessantes de religiões tradicionais aqui que acreditam. E muitas pessoas, eu ouvi falar sobre esta situação, né? Para quem não está inteirado, não lembra, ele foi acusado, enfim, de abuso, né, com mulheres, enfim, e foi preso. Então, para quem nos assiste poder lembrar dessa notícia. Primeiro, como vocês viram, como vocês receberam essa notícia? Isso de alguma forma impactou alguma coisa no trabalho de vocês, nas pessoas que vinham até vocês aqui? E também quanto justamente a declarações do tipo, e aí eu acho que vai muito de encontro ao que tu disseste, pessoas que foram vítimas dele e dizem, eu acredito que ele fazia milagres, isso aconteceu, ele fez tudo de bom para mim, como eu acreditava que ele iria fazer, mas ele cometeu esse crime. Enfim, como é que vocês receberam isso de uma forma breve, se não der tempo nós continuamos outro bloco, e também quanto a esta questão das pessoas que dizem que ele realmente praticava, enfim, as ações dele normalmente. Tá, e o interessante disto, importante foi, sabe, esse fato foi muito importante, impactou muito toda a realidade brasileira e todo o lado espiritualista no Brasil, mas foi assim muito didático. Prova exatamente o que falávamos antes do não endeusamento de pessoas. Ele tinha uma faculdade, recebeu-a para ser desenvolvida e auxiliar o próximo,
Mas como ele só se utilizou da mediunidade sem trabalhar o seu aspecto moral, chegou uma hora ele não conseguiu lidar com aquela situação. Então a situação do poder, a situação do dinheiro, a situação da sexualidade acabaram fazendo com que ele perdesse o seu, vamos dizer assim, perdesse a sua missão, a sua tarefa. Perdeu o rumo. Então você vê, você tem um Chico Xavier, que é uma referência mundial. É a antena psíquica melhor desenvolvida na Terra. E aí você vê um João de Deus. São irmãos importantes, amados por Deus de forma igual. São seres iguais. Só que um teve essa coisa da força, do trabalho, da humildade, da dedicação, assumiu todas as dores que se provocam um trabalho desse, e o outro só não conseguiu. É um irmão que merece o nosso carinho, a nossa compreensão e o nosso perdão. Ele só não conseguiu levar à frente um trabalho importante que ele tinha a realizar. O Flávio vai falar disso daqui a pouco, sim, pode ser? Sim. Em alguns minutos nós vamos retornar e daqui desse ponto vamos partir ainda nesse tema. O Flávio também fala sobre esta informação, sobre essa notícia que repercutiu por todo o país, também na visão do Flávio Schur, nosso médium, que também está aqui presente. Vamos ao intervalo, já voltamos. Estamos de volta, este é o terceiro bloco do programa Entre Linhas, aqui na TV Univac. Estamos falando sobre espiritismo, Flávio Schur e Rosângela Soares estão presentes aqui para falar sobre esse tema. Flávio Schur, médium espírita, nós falávamos sobre João de Deus. Uma informação, uma notícia, né, que acabou repercutindo muito no Brasil e também fora dele, a prisão dele em função aí de abuso sexual. Como vocês receberam, ela falava que o médium ele não tem nada a ver, né, o fato de ser médium com moral necessariamente, e foi o que aconteceu ali. Até comparou com Chico Xavier, né, que seria na moral o oposto praticamente disso. Como é que é a tua visão em relação a essa informação? Sim, como ela disse, foi bem interessante, foi triste, mas ao mesmo tempo foi didático e tem que se tirar conclusões disso aí, né? Por exemplo, detalhes assim que às vezes passa desapercebido. João de Deus nunca disse que era espírita, era católico. Ele sempre dizia que era católico. Pode pegar todas as gravações dele lá, 20 anos atrás, era católico. Ele tinha lá como mentor lá o Santo Inácio de Loyola, que é um santo católico, tudo tal. Então, ele tinha só, vamos dizer assim, só o aspecto fenomênico. Ele estava só com a mediunidade, ele só trabalhou isso aí. Ele não acompanhou, e a doutrina espírita, eu acho que é o maior assim, conjunto de informações sobre a espiritualidade está dentro da doutrina espírita. Eu sempre acredito que são uma enormidade de livros, de obras, tanto as básicas como as complementares. Então a gente está sempre estudando, está vendo, né? E ele ficou só no fenômeno, que é um erro, né? Só no fenômeno mediúnico. Mas mesmo assim, as coisas foram acontecendo, porque ele tinha esse canal mediúnico, ele recebia essas informações, começou a fazer cirurgia, mas nós mesmos, eu particularmente, eu tenho uma certa restrição quando as pessoas buscam cura física. Porque nós estamos aqui no planeta só de passagem. Nós temos que curar o nosso espírito. Dentro dessa dualidade de corpo e alma, salva a tua alma. Não, o teu físico vai terminar lá na sepultura, né? Então, um erro do pessoal. Agora vou falar um pouquinho do pessoal em geral que endeusou esse homem. E não foi à toa que eles chamaram ele de João de Deus. É porque ele começou a fazer curas e o pessoal endeusou. Primeiro, botaram o cara no pedestal, né? Começou a vir gente de todo mundo. Eu tive uma vez lá, agora, uns 2 anos, de curioso para ver. Uma energia fantástica lá naquela cidade lá. Meu Deus, todo mundo assim, todo mundo estava ligado no bem. Tu passava na rua, não tinha ninguém falando bobagem, gritando. Todo mundo estava naquele sentimento de fazer o bem. Então isso cria uma egrégora, aquela somatória de energias boas, né? Então as curas aconteciam, eu acho, principalmente por causa dessa egrégora. Todo mundo que estava ali, porque Jesus fala num dos textos, né?
ele diz, não fui eu que te curei, foi tua fé que te curou. Isso. Então, todo aquele pessoal ali se juntando lá naquela cidade, naqueles encontros, o dia que eu estive lá tinha 7, 8 mil pessoas, tudo num local só. Imagina que energia que tem ali. Então, o pessoal, enquanto estava recebendo, foram endeusando o cara, o João, tal. E não viram esse lado que ela colocou, que o médium é um ser humano comum. Ele tem que se alimentar, ele tem que se vestir. E aí, uma coisa que nós trabalhamos dentro do espiritismo, que é básico, não mistura o setor econômico financeiro. Quando tu começa a cobrar, e não precisa nem cobrar muito, tu começa a receber presentinho, tu ajudou uma pessoa, tu fez o bem, ela te dá uma caixa de bombom, ela te dá... Ali o médium começa a ficar vendido, né? Então tu já tem que... mas eu vou só te dar esse presentinho. Não mereço, não tenho, não fiz para receber nada. Não fui eu. Não fui eu. Tu recebeu do outro lado. Então, tu tem que se botar no teu lugar de pessoa aqui e deixar o que é da espiritualidade para lá. É o trabalho fantástico de Chico Xavier, que nasceu pobre, viveu pobre a vida inteira, apesar de ser o maior editor de livros do Brasil e talvez do mundo. No final, acho que está em quase 500 livros já, com os livros que ele deixou para trás. 400 e poucas obras, e não ficou com... Não ficou com nem um centavo. Nada dessas obras. Todos os direitos autorais foram cedidos, né? Então, instituições várias, não é? E é isso. Às vezes, chegou a receber alguma coisa, mas pegava aqui para ali. Repassava, né? Sabe? Para si, nada. Nunca. Porque exatamente isso que o Flávio falou. Nós somos intermediários, olha a palavra médium, meio. Então, você recebeu algum resultado positivo por auxílio divino, por merecimento, porque você pode ter conseguido por merecimento. Pode ter havido um incentivo do mundo maior para que você recebesse aquela cura ou aquele bem-estar. Mas o médium só foi o intermediário mesmo. Tá? Você com a sua fé, citando Jesus, conseguiu o resultado. Pois é, e a gente segue falando, e eu queria justamente tirar essa dúvida de uma forma breve. Cristianismo, como é visto por vocês? Há dúvidas se espiritismo é cristão, ou não é? Isso. Então, basicamente, o espiritismo é cristão, porque a força moral de nosso Senhor Jesus Cristo é o que nós trabalhamos. Né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai apresentar o Evangelho, ele fala que este é o ponto, os ensinos morais de Jesus. Os outros aspectos da vida histórica do mestre, as divergências com as outras linhas religiosas, não nos interessa, porque nós temos que trabalhar naquilo que une a humanidade. A humanidade, inclusive, principalmente hoje, está em profundo sofrimento. E não é na divergência que a gente tem que focar. Então, Jesus, para nós, é a base fundamental. Então, veio todo o aspecto de leis, Moisés plantou. Jesus fez uma transformação, conseguindo levar essa lei, a lei do amor. Ele levou aquela lei da justiça, do olho por olho, do dente por dente, para a questão da lei do amor. E agora é a lei do amor vista sob a ótica da razão. Né? Então, unindo aquele tríplice aspecto que nós falávamos. Então, Jesus está na nossa base. Enxergam uma outra dimensão para dizer o mesmo, mas acabam explicando com um outro ângulo também esses ensinamentos cristãos. Isso porque o cristianismo primitivo é o que nós queremos recuperar, focar no cristianismo primitivo, na simplicidade, na ausência de estratificações litúrgicas ou todo esse processo que envolve hierarquias, vestimentas, tem alimentos. Você vê que a doutrina espírita, ela não tem local sagrado, ela não tem livro sagrado, ela não tem dias sagrados, não tem alimentos sagrados, não tem pessoas sagradas. E isso está no cristianismo primitivo. É em Jesus que nós vamos beber isto. É importante, Flávio. Tem um aspecto assim bem importante para a gente divulgar, que talvez o pessoal não saiba, né?
no Evangelho segundo o Espiritismo, já no começo, no primeiro capítulo, se fala de um texto, as 3 revelações. O que são as 3 revelações? Aí a gente vai ver, é tão interessante isso, porque a participação da espiritualidade é sempre presente na nossa vida, tanto no individual de cada um, que tu tem o teu anjo da guarda, o teu mentor particular, como tem essa assistência nos grandes grupos, nos estados, nos países, eles nunca nos abandonam, entendeu? Então, nessas 3 revelações a gente vai ver um trabalho muito, muito interessante a longo prazo. Eu gosto de dizer que é um planejamento de 30 séculos. É tempo, né? Isso tudo está incluso. Moisés é a primeira revelação, 1200 anos antes de Cristo. Aí vem se divulgando, vem vindo, Jesus vem reforçar essa ideia. Ele começa dizendo, né? Eu não vim destruir a lei. Ele está se referindo a Moisés, a pregação de Moisés, os 10 mandamentos, que é básico para nós, se a gente obedecesse só os 10 mandamentos já seria suficiente, né? Mas aí Jesus, já naquela época lá, 2000 anos atrás, 1800 anos atrás, ele diz, não, eu pedirei a meu Pai que vos envie um novo Consolador para ficar. Isso tudo está previsto lá. Ele viu que precisaria haver um reforço nas suas ideias cristãs, ou enfim, no cristianismo. Então veja bem, o Espiritismo é tão cristão que ele se encaixa como a 3ª revelação nesse contexto de 30 séculos. Perfeito. Moisés, Jesus, doutrina espírita. Então, é um complemento, é tão enraizado que a gente vem nessa sequência aí, né? Pregando. Estamos no finalzinho, Rosângela, por favor. Eu só gostaria de colocar, é importante isso que ele diz, mas o Espiritismo é considerado o Consolador prometido por Jesus, tá? Mas isso é no Ocidente, né? Nós somos ocidentais, a nossa religião tem origem europeia, tá? Mas no Oriente, onde é que está o Consolador prometido? Então, existem estudos que a fé Bahá'í, no Oriente, seria aquilo que foi o Espiritismo no Ocidente. Entende? Então, sabe, não importa nome, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que enfatizar. Para nós, a doutrina espírita é o que nos consola, mas as outras pessoas têm o seu consolo e têm que ser respeitadas. Por quê? O que vai ser mais importante, o fundamental, é que todas as pessoas sejam pessoas de bem. Não importa onde moram, que cultura tenham, que religião participem. Muito bem. Daqui a pouco, depois do intervalo, no último bloco, nós temos 3 temas básicos. Nós falamos de médiuns, falamos antes do João de Deus, e um trabalho que ele fazia é feito até por outras pessoas também, que é a questão de curas físicas. Vamos falar um pouco sobre isso, dar uma rápida pincelada. Vamos falar sobre Allan Kardec e também sobre diferenças, como é que é aqui no Vale do Taquari, as casas, os centros espíritas, se há muita diferença, se há uma organização, se há uma hierarquia, enfim, vamos procurar entender isso no outro bloco, no nosso último bloco, o 4º bloco do programa Entre Linhas. Voltamos já. Estamos de volta, estamos no último bloco do Entre Linhas e o papo está muito interessante, é sobre espiritismo. Você que procura saber, procura informações, esta é uma bela oportunidade, porque estamos com Flávio Schur e Rosângela Soares, para quem está chegando agora, estão falando sobre esse tema. Nós temos algumas questões, eu falei no finalzinho do 3º bloco, e daqui a pouco a gente falou um pouco sobre isso antes, né? Mas daqui a pouco até para pincelar... não é bem vista, pelo que eu entendi, esta questão, porque é muito comum a gente ouvir falar de pessoas que procuram isso, de curas, de cirurgias, né? Muitas pessoas contam coisas incríveis que presenciaram, vi um médium fazendo uma cirurgia, tem um médium aqui muito famoso no Rio Grande do Sul, em Cachoeiro, o pessoal procura muito também, eu queria que vocês falassem um pouco dele, acho que é o Marlon, né? Queria também que vocês falassem um pouco desse trabalho que ele faz e
Como é que vocês veem exatamente esse tipo de procura de trabalho? Porque as pessoas acabam sendo atendidas e procuram cada vez mais, espalham isso cada vez mais entre as pessoas. Como é que vocês enxergam isso e até que ponto isso existe? São muitos que fazem, são algumas exceções? Como é que vocês entendem tudo isso? Olha, Júlio, isto não é o fundamental do Espiritismo. Perfeito. Tá? O fundamental do Espiritismo é a transformação do ser humano para melhor. Okay. Tá? A mediunidade, ela, como o Flávio colocou lá no começo, ela é um instrumento que nos auxilia a fazer isso. Porque você vê, o médium, ele tem que cuidar da sua vida particular, da sua alimentação, da sua saúde, ele tem que ter um processo, uma vivência moral adequada. Então, quer dizer, é uma pessoa que se educa, uma pessoa que precisa se educar. Então, se ele faz isso, fazendo o seu processo de crescimento. E quando ele vai auxiliar ao outro, ele vai auxiliar através do estudo e tem essa parte física, mas não é a mais importante. As pessoas gostam muito do fenômeno, mas não é o fenômeno que as torna melhor, que as torna melhores. Né? Veja só, ó, por que foi que a pessoa ficou doente? O que foi que levou-a ao problema de saúde? A maior parte das vezes é por descuido seu, por descaso com o seu próprio corpo. Elas ficam doentes, vão em busca da cura. Vamos que recebam o auxílio da cura. Se ela não tem, concomitante a isto, aquela reflexão, eu tenho que me transformar para que eu não adoeça mais, né? Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, porque senão eu vou estar sempre dependente dos médiums. E médium não é para ninguém ficar dependente dele. Ele é só um meio para auxiliar. Você recebeu aquele auxílio, compreendeu, e aí você vai fazer o teu processo de autocura, que é o que nós mais falamos hoje em dia. A partir do momento em que nós nos modificamos, nós curamos as nossas almas, nós melhoramos as nossas almas. E melhorando uma alma, o corpo adoece menos ou nem adoece mais. Muitos usam então, talvez, não sei se daqui a pouco vai ser um termo muito forte, mas como se fosse um pronto-socorro, porque a gente ouve falar de pessoas que com uma certa frequência viajam e vão atrás, porque deu um probleminha na família, alguém ficou doente, vamos até o médium porque ele vai nos curar. Né? Mas aí, assim, e na verdade não é bem essa a ideia, então, né? O grande problema, Júlio, nessa questão da mediunidade, tá? É o grande problema do ser humano, orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Então, há um conflito. Quando o médium começa a atender e começa a ter sucesso e começa a ficar famoso, ele começa a inflamar o seu ego. Ele começa a achar que ele é mais do que ele realmente é. Então, aí começa a dar os problemas, entendeu? Então, as pessoas também colaboram com essa situação que eu quis falar antes de João de Deus. Primeiro, eles endeusam uma pessoa, botam lá num pedestal. Né? Todo mundo, é um cara fantástico. Esquece que ele é um ser humano comum, que ele só está recebendo aquela energia e está usando, né? Mas aí começa a entrar o ganho material, o dinheiro, a coisa, o patrimônio, tudo isso aí desvirtua o trabalho. E os próprios espíritos bons que estavam ali assessorando aquele cara, eles abandonam. Porque o espírito de luz não vai ficar trabalhando com médium que só pensa no seu bem-estar e tudo mais. Então, isso é muito perigoso. Por isso que nas casas a gente trabalha muito essa coisa da gratuidade, não olha a vaidade. Tu fez um bom trabalho, cumpriu a tua tarefa, não fica vaidoso, não fica te achando. Porque do momento que o cara deixa aquela vaidade tomar conta, ele já está sendo prejudicado. E do ponto de vista da questão da cura? Às vezes a doença é a cura da pessoa. Eu acho que o telespectador vai ficar muito assustado com isso. Muitas vezes a doença é a cura da pessoa. Aí você me pergunta, por quê? Como assim? É porque ela própria produziu aquela situação em que ela se encontra. Ela trouxe a doença ao seu corpo. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. O que planta, colhe. Então você traz a doença para si e você tem que parar esse momento e pensar, por quê? O que aconteceu? Por que eu estou assim? O que eu posso fazer
por mim. Então, se eu fico muito dependente do médium que vai me curar, eu vou para o médium como eu vou ao médico toda hora. Tem uma dorzinha, eu vou ao médico. Não, eu estou naquele processo, eu penso, eu tenho que descobrir por que eu estou assim, o que me levou a isso e que eu posso mudar em mim para não ter mais esse problema. Então, a doença leva a uma autorreflexão, ao autoconhecimento e à autotransformação. Uma outra pergunta que é muito ampla, mas vamos tentar resumir e historicamente eu gostaria de saber essa figura que a gente ouve falar, Allan Kardec. Quem foi e para vocês, o que representa, especialmente historicamente, aonde se coloca Allan Kardec, que a gente vê que é a base, né? É o codificador. É o codificador do Espiritismo. Os Espíritos disseram a Kardec que ele tinha esse trabalho a realizar. Então, eles iriam repassar os conhecimentos através dos médiuns, né? Kardec fez uma série de perguntas a eles, mas eles também avisaram ao Kardec que se ele não desse conta dessa tarefa, outro estava pronto para assumir, entende? Então, ele para nós é um espírito extremamente preparado, o Flávio falou sobre isso no início, mas como todo trabalhador, ele poderia falhar. E ele fez de uma forma exemplar. Acho que eu podia acrescentar uma coisa interessante que nós não falamos no fenômeno, na lei de reencarnação. As múltiplas vidas, as múltiplas existências. Vamos falar disso, por favor. Então, a gente sabe que antes de nascer aqui, de vir para cá, porque é uma mudança de planos. Não é nada de diferente tu sair de um local e vai para outro, tá? Então, quando se está lá na espiritualidade, tu participa da tua programação próxima, dependendo do nível, se tu já tem um nível. Mas esses espíritos missionários, que a gente chama, que já são espíritos mais evoluídos, eles já recebem uma missão lá do outro lado. Eles vêm com aquele pacote, sabe, para desenvolver. Aí, chegando aqui, lógico, eles têm livre-arbítrio. Eles têm que lutar contra todas essas dificuldades da vida, do orgulho, da vaidade, do dia a dia. Do financeiro. Do financeiro, de passar frio, de passar fome, tudo isso ele tem que enfrentar. Ele é um ser comum, mas ele traz no seu íntimo, o espírito sabe que ele tem aquele trabalho. Mas não se sabe se ele vai ter sucesso ou não. Ele vai ter... Então, o Kardec já foi preparado do outro lado. Mas ele chegou aqui e ele abraçou, e ele foi um sucesso total. Ele começou muito bem, ele foi com 50 anos de idade que ele foi despertar para a espiritualidade. Tu quer saber quem é Kardec? Kardec era um professor da Sorbonne, da universidade das mais famosas lá da França. Tinha vários livros publicados, mas sobre didática da Universidade de Sorbonne. Com 50 anos que ele presenciou uma reunião mediúnica, com as brincadeiras lá que acontecia, a experiência da mesa, que a mesa as mesas levitava, girantes. As mesas girantes se tornou o nome famoso, mas as mesinhas levitavam, o pessoal botava as mãos, fazia pergunta e a mesinha respondia por pancadas. Tipo brincadeira do copo que existe até hoje, né? Mas tem mediunidade ali. Kardec, qual foi o grande mérito dele? Quando ele viu aquilo, despertou lá na sua mente aquele... isso tem uma coisa interessante por trás. Respostas inteligentes tem que ter uma mente inteligente por trás. E aí todo o trabalho começa ali. Então, quem era Kardec? Até 50 anos, uma pessoa comum, que era professor da Sorbonne e tal... E a partir dos 50 até 69, ele teve 19 anos para fazer todo esse trabalho, toda essa tarefa. 14 anos de trabalho na produção dos livros, né? Porque ele começa em 57, aí 69, dá 12 a última obra, a Gênese, né? Mas a Revista Espírita foi até o último momento da vida dele. Sim. E assim, olha, ele... estudou o magnetismo, ele era mesmerista, ele tinha um profundo conhecimento do magnetismo que foi muito importante para depois nas questões da mediunidade.
Tá? Então, Kardec ele tinha um amplo conhecimento, sim. Nós podemos dizer que do seu período ele dominava quase todos os conhecimentos da época. Então, era uma pessoa preparada intelectualmente. E aquilo ali, quando ele viu os fenômenos das mesas que o Flávio relatou, ele não achou que fosse espírito. Ele achou que fosse um fenômeno elétrico. Ele achava que aquilo era eletricidade funcionando, né? Aí, quando os espíritos disseram para eles que eles eram pessoas que já tinham falecido e que estavam a falar, mas mesmo assim, ele foi questionando. E quando ele fazia suas perguntas aos espíritos, ele exigia sempre. E às vezes ele chegava assim, olha, a mesma pergunta ele mandava para vários médiuns em várias cidades e em outros países. E os médiuns não sabiam a identidade uns dos outros. E quando chegava tendo o mesmo fundo, não as mesmas palavras, o mesmo fundo, os mesmos valores dos conteúdos, aí sim ele chegava a uma conclusão. Era um pesquisador. Muito bem. Temos um minuto ainda. Por favor, eu queria pedir uma coisa também sobre os centros, né? Porque me parece que eles são bem independentes e têm diferenças. Claro que não vai dar para explicar, mas as pessoas podem procurá-los também. Queria concluir, Flávio. Não, é que cada casa, isso eu acho uma coisa interessante que talvez até tenha a participação do alto aí. Porque os centros espíritas, eles vão se formando, sabe? Cada um com as suas idiosincrasias e coisas, vão indo dentro, seguindo a doutrina básica. Tá? Aí tem, por exemplo, a Leon Denis, que é a casa deles, é federada, a gente costuma dizer que participa da Federação Gaúcha, que participa da Federação Nacional do Espiritismo. Existe essa estrutura, mas muitos não participam. O próprio Chico Xavier, metade da vida ele foi federada, a última metade ele se afastou da federação. Não, ele ficou, acho que isso não. Ele ficou independente. Ele ficou participou até o último instante. Não. Tanto é que ligado a todo o trabalho de Divaldo Franco, de todos. Claro, tudo, respeitando, mas a casa dele, né, que ele foi trabalhar... federada até hoje. Eu acho que não, Sim, a Comunhão Espírita Cristã, a Casa da Prece, todas elas federadas. É assunto para quem entende, que a gente poderia fazer mais um programa. Um outro programa só discutir. disso. Mas de uma forma geral, todas caminham no mesmo sentido. Sim, a busca é a mesma, Né? Muito bem. Senhores, obrigado pela gentileza, pelo tempo de virem até aqui, fazer esse programa. Achei muito interessante. Tomara que o público também, eu acho que sim, e realmente muito se tem a aprender com vocês e com os colegas, enfim, sobre isso, realmente para quem se interessa, procurem, né, a Rosângela, o Flávio, a gente pode aí também auxiliar, enfim, você pode procurar aí a Rosângela e o Flávio para que nessas casas, né, nessas instituições, Sociedade Espírita Leon Denis e também a Associação Espírita Ramatiz, se você procurar, você pode obter mais informações também sobre esses temas. Agradecendo a eles, nós encerramos o Entre Linhas de hoje. Voltamos semana que vem com um novo tema. Você pode nos assistir também nos horários alternativos ou pela internet para conferir o que aconteceu no programa. Uma ótima noite para você e até mais.